Olá, bem-vindos. Eu sou a professora Marilúcia Lago, sou psicanalista e estou com vocês para iniciarmos um curso, digamos assim, uma conversa introdutória sobre o trauma, das considerações. Na verdade, são algumas considerações da psicanálise sobre a experiência do trauma e o impacto que essa experiência tem na formação da personalidade, no sofrimento psíquico, na formação de alguns sintomas, né? E qual que é a intenção desse curso? A intenção é que você, que não é um especialista na área, que não é psicólogo, que não é psiquiatra, né? Que é uma pessoa comum, mas que passou pela experiência do trauma, ou que convive com alguém que passou pela experiência do trauma sexual principalmente, e que acompanha o sofrimento dessa pessoa, ou que você mesmo tenha esse sofrimento, né? Que você possa entender um pouquinho qual que é o impacto disso na sua personalidade, compreender um pouco os seus processos e principalmente buscar ajuda. Entendendo melhor, você pode buscar se libertar desse sofrimento, né? Não precisa mais carregar isso por tanto tempo. Você pode ajudar outras pessoas, pode exercer um papel de prevenção, né? De promoção de saúde, informando pais, informando mães, informando as pessoas, né? Reconhecendo sinais, porque a pessoa que passa por uma experiência de traumas, ela emite sinais, a criança principalmente, ele emite sinais que muitas vezes pais, professores, pessoas que estão em volta não compreendem, né? Percebem que tem alguma coisa, mas não compreendem de onde vem. Então, esse curso ele tem essa função. São considerações iniciais e a partir daí, caso tenham interesse, a gente continua, né, com um curso mais aprofundado. Mas a intenção é essa, é que nós aprendamos a reconhecer as situações de trauma e entender o impacto e as consequências, né, quais são os destinos que essa experiência promove no nosso funcionamento psíquico, né? Promove na nossa personalidade. E se por acaso você ou alguém próximo a você está num desses destinos danosos da experiência do trauma, tem como reverter. Tem como reverter porque a beleza do humano é que ele não é dado, ele não é pronto, está sempre em construção. Existe uma dinâmica que, se o ambiente, as condições ambientais e o apoio acontecer, o apoio de outras pessoas, principalmente a situação de amor, né, a experiência de amor, seja ela no formato de amizade, seja ela no formato de cuidado, seja ela no formato de um processo psicoterápico, de um processo analítico, se essa experiência acontece, é possível mudar sim, é possível ser feliz, é possível superar. Então, tem pessoas que pensam que a vida está acabada, que não tem mais possibilidade de ser feliz em função de carregar uma ferida traumática. Não, você pode sim mudar a sua história, mudar a sua vida, superar e, mais que isso, ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Então vamos lá. Vamos entender primeiro o que é um trauma, né? Por que na psicologia e principalmente na psicanálise nós usamos essa terminologia de trauma? Nós temos que entender que o nosso funcionamento psíquico, né, o nosso funcionamento mental, ele tem uma parte que é consciente
E tem uma grande parte da nossa vida psíquica que são processos inconscientes. O que são esses processos inconscientes? São experiências, são afetos que fazem parte da nossa história, que influenciam no nosso desenvolvimento, mas que nós não nos recordamos deles, né? Dessas experiências. Então, quando é que surge uma pessoa? Quando é que surge um indivíduo? Né? Será que ele surge só quando começa a pensar? Não. Né? Será que todas as experiências que o bebê carrega, mesmo que não lembradas posteriormente, elas são importantes ou elas foram importantes na constituição da personalidade, na constituição do que nós somos na atualidade. Então, nós somos resultado de uma série de experiências que nós passamos, de contato com o outro, né? Experiências corporais, experiências afetivas, algumas a gente tem lembrança e as outras a gente não tem lembrança. Mesmo antes da constituição da memória. A memória é uma função psicológica que se estabelece um pouco mais tardiamente, né, no desenvolvimento do bebê, das funções psíquicas. Mas antes do acontecimento da memória, já existiam experiências afetivas com o bebê, né? Já existiam experiências de contato com o outro e de contato com o mundo. E assim durante toda a nossa vida. E esse processo de esquecimento, que é um processo natural, é um processo de proteção também. Imagina você se nós lembrássemos de tudo, né? Seria um sofrimento. Porque nós lembraríamos de situações boas, mas também lembraríamos de situações não tão boas. Lembraríamos das dores, lembraríamos das quedas, lembraríamos de muitos pequenos sofrimentos no decorrer da nossa vida. Então existe um processo natural que é de esquecimento, que na psicanálise nós chamamos de repressão e recalque. É um recalcamento de algumas experiências que foram marcantes na nossa vida, né? Experiências às vezes positivas, mas a maioria delas negativas, as que são esquecidas, né? E essas experiências, elas acabam influenciando, apesar de estarem dentro do âmbito do esquecimento, elas interagem com o nosso organismo, interagem com a nossa personalidade, porque não existe separação entre corpo e mente. Corpo e psiquismo é uma continuidade, né? É um conjunto, é um todo, que nós chamamos de um organismo como um todo. Então, o ser humano, ele é um todo, em que não dá para separar o corpo das experiências psíquicas, não dá para separar as experiências do ambiente, da nossa formação. Então, tudo que nós vivenciamos desde que nós nascemos vai influenciar no que somos hoje. Isso? Então, primeiro, entendendo que nós temos, então, uma grande parte da nossa vida psíquica que é uma vida inconsciente. E nessa vida inconsciente nós levamos para lá as experiências que ameaçam a nossa integridade de certa forma e que são esquecidas como forma de proteção. Embora elas sejam esquecidas, elas continuam, como eu disse, influenciando na formação de sintomas, por exemplo, influenciando na psicossomática do nosso corpo, né? Em adoecimentos, nos processos depressivos, nos processos de sofrimento psicológico. Entendendo que nós nascemos numa condição de total dependência do outro.